Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Check-up no rádio de hoje, a gente recebe aqui com muita alegria a doutora Cláudia Helena, ela que é nutricionista, especialista em saúde cardiovascular, né, para falar de um tema que é a alimentação e prevenção de doenças cardiovasculares, como a dieta pode ajudar a reduzir o risco de infarto e AVC. Doutora Cláudia, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, é um prazer enorme estar aqui, né? Já lhe disse isso. Geraldinho, bom dia, ouvintes. Bom, eu sou Cláudia, né, nutricionista, como o Marcos já falou. Eu me formei na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né, lá em Natal. Depois morei em São Paulo, me especializei, né, tive algumas especialidades. E depois voltamos para aplicar aqui na nossa terra os nossos conhecimentos. Né? Faço parte do IMA, do Instituto Médico Ameno, junto com os dois sócios fundadores, que é Dr. Wander e Dr. Sérgio, cardiologista, e já trabalho nessa área há 17 anos. Né? Então, que a gente vem aí fazendo esse trabalho com saúde cardiovascular, né? Na nutrição. E a dieta, ela pode realmente reduzir aí o risco de infarto e AVC? Olha, Marcos, sim, a resposta é sim. Né? As doenças cardiovasculares, elas são, né, hoje em dia, a maior causa de morte, já há muito tempo e ainda vai ser por muito tempo. Infelizmente, os estudos falam isso. Né? Mas a notícia boa é que a gente pode e deve fazer, né, muita coisa para evitar esses eventos, né, cardiovasculares, como principalmente infarto e AVC. Quais são os principais fatores de risco? Nós temos como principais fatores de risco, por exemplo, pressão alta, colesterol alto, diabetes, né, o próprio sedentarismo, né, mas a obesidade realmente é o componente central dessas doenças. Então, e principalmente porque elas trazem outras doenças juntos. Então, no momento que você tem a obesidade, você desenvolve a apneia do sono, a própria hipertensão, o próprio diabetes, né, o próprio colesterol alto devido a obesidade. É tanto que você vê que tem pessoas que quando fazem a cirurgia de redução de estômago e emagrecem, elas se curam de tudo. Quando, lógico, a doença é causada pela obesidade, não tem fator genético associado. Né? Então, daí você tira, né, realmente como a obesidade influencia nesses eventos cardiovasculares. Quais são os erros alimentares mais comuns que até no dia a dia a gente não consegue perceber, por exemplo? Olha, no consultório eu pego, né, todos os dias, praticamente, esses erros. Se eu fosse listar para você o principal, o baixo consumo de fibras na dieta, tá? Então, você veja que a gente precisa consumir em torno de 5 porções dia de frutas, legumes e vegetais. E a gente não consome, né? É de 0 a 2 gramas, a 2 porções, basicamente. Né? Então, o que seria isso? Você variar os vegetais amarelos, vegetais vermelhos, né? Porque aí você consome uma maior gama de micronutrientes e fibras, que é o que regula nosso corpo. Né? A fibra, ela tem uma propriedade importantíssima, ela não é absorvida pelo organismo, né? Porém, ela se mistura ao bolo alimentar, ela leva, por exemplo, gordura para as fezes junto com ela. Ela impede, por exemplo, que a absorção da glicose seja rápida, né? Ela retarda essa absorção da glicose. Então, ela tem inúmeros benefícios. E, realmente, a nossa população, ela peca nisso, né? Em consumir menos fibra. E aí temos o consumo exagerado de alimentos ricos em açúcar simples, né? Em alimentos processados e multiprocessados, que a gente tem, né, realmente um consumo muito grande. As gorduras saturadas, que aumentam também o colesterol ruim,
Então, a carne vermelha em excesso, né? Então, muitos pacientes chegam dizendo, olha, eu sou carnívoro, né? E eu fico tentando sempre perguntar, meu Deus, o que é isso, carnívoro? Mas aí, realmente, por quê? Porque ele consome todos os dias carne vermelha, muitas vezes no café, almoço e jantar. Então, essas porções exageradas, como a gente diz, tudo demais, né? Realmente é veneno. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. E nesse contexto aí, a carne vermelha aqui a gente também exagera bastante. O álcool também é um fator que eu vejo, né, na nossa população, nos pacientes que nós atendemos da cardiologia e nutrição, que é um fator realmente que ele prevalece como um fator de risco. Por quê? Pelo consumo exagerado. Então, tem pessoas que bebem da quinta até o domingo, né? E eu tento muito conversar. Eu digo, olha, na segunda você vai trabalhar, então no domingo dê esse descanso para você. Mas tem pessoas que realmente a gente orienta, né, a ficar isento mesmo do álcool, né? O álcool e nutrição não combinam. Eu costumo muito falar isso, né? Porque ele atrapalha todo o funcionamento do fígado, vamos dizer assim, né? Em outras palavras, em linhas gerais. E o fígado é o órgão metabólico por excelência, tudo acontece lá, né? Falando no trato digestório. Então, a gente precisa tratar ele muito bem, ter muito cuidado com ele, certo? E sem falar que o álcool, ele tem praticamente a caloria da gordura. Se você pensar que 1 grama de gordura fornece 9 calorias e 1 grama de álcool fornece 7 calorias, né? Então, ele contribui bastante, né, para obesidade, principalmente obesidade abdominal, que é a visceral, né, que ela fica, não é só aquela que está embaixo da pele, na epiderme, subcutânea, que a gente chama, ela entra para as vísceras, e isso é um fator de risco imenso, né, para evento cardiovascular também. Cláudia, agora quais alimentos são especialmente eficazes na prevenção de infartos e AVCs? Marcos, nós temos, na verdade, não tem um alimento específico, né? Mas a gente precisa falar nos alimentos que realmente contribuem mais, né? As fibras, como já foi falado. Então, os peixes gordurosos, a gente tem, por exemplo, aqui o salmão, né? Agora, muitas vezes, pelo preço, as pessoas não conseguem consumir, mas temos também a sardinha, que, diga-se de passagem, é um dos alimentos que eu até chego a prescrever enlatado, o único, na verdade, porque os benefícios superam os malefícios do enlatado. Então, procurar sempre um que tenha uma lata que seja mais recente, né, envasadas mais recentemente, e tirar aquele óleo, tudo, e consumir. Mas o ideal mesmo é consumir a sardinha fresca, né? Se puder. E ela realmente tem um conteúdo de ômega 3, e tem outros, tarenque, mas que a gente não tem aqui. Você pode substituir, por exemplo, as carnes pela sardinha? Sim, sim. Por quê? Porque é uma proteína também de alto valor biológico, né? Então, quais são essas proteínas? Carne, frango, peixe, ovos, né? Leite e derivados. E carne, frango e peixe, eles praticamente têm a mesma quantidade de proteína, né? Só que quando você pega um peixe, por exemplo, a proteína tem maior digestibilidade, certo? E a qualidade da gordura dela também é excelente, né? Bem melhor do que a qualidade da gordura, por exemplo, da carne vermelha, né? Que hoje existe, né, vamos dizer assim, a gente fica muito cauteloso em orientar o consumo de carne vermelha, porque, por exemplo, o pasto já não é mais o mesmo, né? O solo, a água, né? Os artifícios que se usa para aquele gado engordar.
Então, tem muitas questões envolvidas, né? Eu lembro bem que minha avó, ela, antes de falecer, ela já não consumia mais carne vermelha, porque ela falava que não era mais o mesmo sabor. Aquele sabor, aquele aroma, aquele cheiro da carne, né, de sol, que era realmente a carne de sol é o que predomina, né, não existia mais. Então, ela preferia não consumir mais, certo? Então, assim, é para ser radical, tirar, né? Não, mas o que a gente puder reduzir e substituir, né, por outra proteína, melhor, né? Porque eu digo muito, não só é tirar, tem gente que chega lá, olha, já não estou comendo isso, não estou comendo aquilo, não estou comendo isso. Então, acaba tirando tudo, você é capaz até de ficar desnutrido, né? Você tem obesidade e é desnutrido. Já ouviu falar, Marcos, Já. nisso, né? Então, você sai tirando. Então, mais importante do que você tirar é você aprender, saber a substituir esses alimentos, né? E a consumir, né, nas porções ideais, né? O que faz o seu corpo funcionar mais e melhor. Existe a melhor dieta para emagrecer e, consequentemente, reduzir o risco de infarto e AVC? Olhe, a melhor dieta não existe. Existe aquela dieta, Marcos, que o paciente vai seguir. E vai seguir por mais tempo. Aquela que ele pode seguir. Entendeu? Que ele consegue seguir, vamos falar assim. Então, você veja quantas dietas a gente já ouviu falar ao longo do tempo, né? Dieta low carb, baixo carboidrato. Dieta high carb, alto carboidrato. Dietas veganas, né? Dietas, dieta do Mediterrâneo, por exemplo, que eu utilizo muito, né, no consultório, porque ela realmente, nos estudos, ela é a mais indicada, né, só que a gente acaba mudando, né, a gente acaba alterando, equilibrando ela para o nosso, né, meio aqui, porque não tem como, até os ingredientes, né, são diferentes, não tem como você nem comparar, mas a gente usa muito, né, a dieta mediterrânea, mas não é só ela. Né, eu costumo usar o que eu chamo para os pacientes a mediterrásia, que é a asiática, com a mediterrânea, que eu gosto muito também. Tem a dieta DASH, que é a dieta própria também pelos os consensos brasileiros de dislipidemia, de hipertensão, de aterosclerose. Né? A dieta DASH ela é própria, por exemplo, para a hipertensão. Né? E a mediterrásia, por exemplo, a gente pega da Ásia o quê? Os chás, o consumo de chás. Altamente terapêutico, né? O consumo de peixes, né? Que a gente também, eu por exemplo, se o paciente chega com uma porção de peixe por semana, vamos aumentar essa porção, né? Então a gente equilibra isso, certo? Então todas essas dietas, elas existem, elas estão aí. Só que a gente precisa ver, precisa saber qual, né, vai se adaptar melhor ao paciente. Agora, essas dietas populares, como Mediterrânea, né, DASH, no controle da saúde cardiovascular, realmente funciona? Faz a diferença? Marcos, só uma observação. Essas dietas DASH, Mediterrânea, não são populares. Elas Sim. são realmente recomendadas pelos consensos, né, pelos guidelines que a gente chama, né, dessas doenças, né, cardiovasculares. Não são populares, mas elas são eficazes, sim, certo? Só que, como eu falo, muito mais eficaz é o que o paciente consegue promover de mudança. Então, aquele caminhar dele, aquele passo a passo do paciente nas mudanças são extremamente importantes. Então, por isso, há todo um questionário pré-consulta quando o paciente vai ao nutricionista, então ele precisa, né, preencher. A gente faz questionamentos também lá na sala, porque a partir dali a gente consegue definir o que é o melhor, mas ali não é absoluto. Não, vai ser aquilo. Não, a gente faz um acompanhamento nutricional e vai mudando, né, ao longo do processo de tratamento. Então, a gente precisa ver o acompanhamento nutricional como um tratamento realmente que é eficaz,
que é eficaz. Só que a mudança do comportamento alimentar, ela precisa de tempo. Imagine, Marcos, que eu tenho pacientes que vão a primeira vez ao nutricionista, eu sempre pergunto, é a primeira vez, você já foi ao nutricionista? Então, eles vão com 60 anos. Tem pacientes que eu já recebi pacientes com 73 anos, eu acho que foi o máximo, que é a primeira vez que foi a um nutricionista. Então, você imagine toda uma linha do tempo com uma alimentação, né, achando que sabia que aquilo não estava tão correto, porque desenvolveu muitas doenças crônico-degenerativas, né, devido, né, principalmente a erros alimentares. Então, tá ali, o médico encaminhou muitas vezes, né, ou muitas vezes ouviu falar que eu já tinha experiência nessa área, então chega lá, né, para fazer esse tratamento. Então, é uma mudança também de comportamento, sabe, Marcos? Que é muito válido e a gente consegue um resultado muito positivo. Às vezes, os cardiologistas encaminham o paciente sem medicação. É fantástico isso, porque eu falo muito, né? Você pode evitar, de acordo com o estilo de vida que você desenvolver, né? Que você conseguir mudar. Então, a gente não falou aqui ainda em sedentarismo, que é também um fator de risco, mas é tão falado já, né? Que eu prefiro me deter mesmo à alimentação. Então, você passa a ser fisicamente ativo, né? Os seus exames ficam normais. Muitas vezes eles me chamam lá, Cláudia, aqui o paciente emagreceu, né? Lembrando que emagrecer não é perder peso na balança, emagrecer é perder gordura corporal, né? Muitas vezes você emagrece, faz uma dieta ali, só que aí você está perdendo massa muscular também, que não é interessante, né? Hoje já é uma doença, já tem CID, que é a perda de massa muscular, né? Já é descrito na literatura como realmente uma doença. Então, a população está envelhecendo e a gente quer que esse envelhecimento seja o mais saudável possível. Então, a gente luta realmente todos os dias para que isso aconteça. O consumo de gorduras é um tema muito polêmico, né? Existem gorduras saudáveis realmente que você pode incorporar na sua dieta? Sim, Marcos, existe. E elas são fundamentais. E além de existir as gorduras saudáveis, a gente precisa saber o equilíbrio entre essas gorduras. Você deve já ter ouvido falar no ômega 3, que é bem popular, né? Mas tem o ômega 6, o ômega 9, né? Então, existe, para quem tem dislipidemia, eu adequo muito isso, porque não pode ser também assim, né? De qualquer jeito. Tem que ter um equilíbrio entre essas gorduras. Então, no geral, as gorduras insaturadas, polissaturadas, são as melhores. Então, você substituir, por exemplo, os óleos canola. Pode ser o óleo que for, mas ele não é um óleo natural, ele é artificial, certo? Então, o azeite é o quê? É um óleo de azeitona feito, né, das oliveiras de azeitona, que ele é um óleo vegetal e que é mais puro. Então, você pega um azeite com uma acidez máxima de 5%, ele está próprio para o consumo, né? E aí também tem uma questão do azeite. O azeite vai se esquentar, ele satura. Não existe isso, né, de forma alguma. Até eu oriento você a usar o azeite extra virgem para o cozimento também, porque você vai usar o mínimo possível, certo? Porque quando você usa aquele outro tipo de azeite, ele tem mais gordura saturada. Não tem a gordura, né, a melhor, né, que é a do azeite. Então, pode usar, só não pode queimar, elevar a altas temperaturas. Isso aí a gente não faz, né, com alimento nenhum. O alho, por exemplo, que é um potente anti-inflamatório, reduz risco também, que a gente deve usar sempre. Deve botar por último, dá só uma suada que a gente fala na gastronomia. Quando ele ficar transparentezinho, você já coloca o alimento. O alho também a gente não deve deixar, né, ficar dourado, queimar, porque realmente ele perde as propriedades. E o azeite, quando você esquenta ele,
ele, né, uma temperatura muito alta, ninguém vai ficar com o termômetro vendo temperatura, mas não, é só realmente ligou ali, botou o azeite, já faz o refogadinho para não elevar outras temperaturas, porque os compostos anti-inflamatórios deles são voláteis, então eles vão realmente desaparecer. Então a gente quer, né, consumir o máximo, mas é bem melhor usar ele e usar na salada também um pouco. A gente também não deve exagerar, porque o azeite é uma gordura. Você pode substituir, por exemplo, o azeite, aliás, a manteiga pelo azeite na hora de fritar os ovos? Sim, deve fazer isso. Só lembrando que a gente precisa ter, né, panelas boas, porque hoje a gente tem muitos estudos relacionados, né, aos tipos de panela, né, que a gente usa. Então, o mais indicado seria aquelas de cerâmica, né, que não soltam tantos produtos químicos que a gente acaba absorvendo. Então, ter uma panela própria, só colocar ali, pincelar. Eu oriento muito você deixar um pincelzinho ali, você bota um pouquinho de azeite e pincela. Tem também uns sprayzinhos que você pode usar. Então, você, né, coloca esse spray. O spray é muito legal para airfry. Muita gente hoje tem airfry, né? Que aí você coloca o alimento lá e pode também dar uma borrifada, né, com o spray no alimento. Não precisa ser ele seco de tudo, né? Pode botar um azeitezinho lá, um spray, e fica bem saborosa. Eu digo muito que a alimentação saudável, ela não tem desculpa de não ser saborosa. Não tem. Você pode usar os alimentos naturais que quiser. Você pode usar temperos, né, naturais. Então, não tem. E tudo você pode tornar saudável. Pode usar sal também? Pode. O sal você pode usar. Agora, outra coisa que a gente precisa controlar, né? O sal de cozinha, você nem aguenta usar muito, né? O pior que eu acho é aquele sal que está embutido nos alimentos. Nos embutidos, né, nos processados. Quando você olha ali, a quantidade de sódio é altíssima, um biscoito, né? Então, ali um dos principais conservantes é o sal. Então, esse sal, sim, a gente deve evitar. Linguiça, salsicha, bacon, presunto. Então, todos esses alimentos são insados. Às vezes o paciente chega, não, olha, eu não como sal, a comida é quase insossa. Mas aí, quando eu vou olhar, como linguiça várias vezes na semana, né? Salsicha hoje, as pessoas já têm reduzido muito o consumo, graças a Deus. Mas eu ainda vejo, eu fico sempre observando nos supermercados, quando eu vou, né? Quem está comprando aquilo, às vezes chega o paciente, ou chega um cliente lá e pega, me dê R$10 de mortadela. E aí eu fico com tanta vontade de dizer, compre o ovo, troque pelo ovo. Mas aí a gente, né? Eu gosto muito de observar. Então, chega também, me dê R$20 de salsicha. Mas aí essa prática realmente vem reduzindo, né? Mas a gente poderia facilmente substituir pelo ovo. E às vezes, quando eu vou na hora do almoço, eu vejo mais isso na hora do almoço. Mas aí a gente pode substituir facilmente pelo ovo, né? Legumes, verduras, né, que é outra coisa que a gente pensa, é muito cara a alimentação, né, saudável. Não é. Não é cara e não é sem gosto. A gente pode fazer uma alimentação saudável, equilibrada, saborosíssima, né, e num custo bom. Agora, claro, se você for, por exemplo, usar suplementos, né, coisas assim, que eu sou muito cautelosa com suplementos, né? Eu só uso realmente quando o paciente, por exemplo, um paciente que tem uma hipertrigliceridemia, né, muito alta, realmente a gente é orientado a usar, por exemplo, ômega 3, né? Então, tratar o intestino, que hoje a gente sabe que o intestino é muito relacionado, né, a várias doenças. Então, a gente trata o intestino, então a gente precisa de alguns suplementos. O que é o suplemento? É quando o alimento ele não consegue, né, suprir aquilo. Então, você suplementa, né? Mas eu digo muito, esse suplemento não vai nem fazer efeito se você não tiver com a alimentação ali em equilíbrio.
Até, Marcos, para as medicações fazerem o efeito potencial, você precisa ter os nutrientes, os macronutrientes e os micronutrientes ali em equilíbrio para aquela medicação fazer um efeito necessário. E a gente vê isso praticamente todos os dias no consultório, né? Você vai e os médicos vão reduzindo medicação. Tem pacientes que chegam a tomar 3 medicações para, por exemplo, pressão alta. E aí, quando você, né, emagrece, faz todo um tratamento, né, que muitas vezes é um tripé o tratamento, medicação, alimentação e exercício. Então, o paciente deixa de ser sedentário, passa a ser fisicamente ativo. E aí ele realmente consegue mudar. E muitas vezes fica com um medicamento só, né? Como eu falei antes, esses medicamentos, se for causa de genética, então ele precisa continuar. Se for um problema da obesidade, muitos param até de tomar medicação, né? Não é para parar sem ordem médica, pelo amor de Deus, que os médicos, né, têm essa queixa. Às vezes os pacientes param, não pode, tem só realmente com né, a orientação do médico que está acompanhando. Você já falou sobre isso, mas o ouvinte pede aqui para que você fale um pouco sobre se você acha que os enlatados sardinha e atum fazem muito mal à saúde. Pronto, eu já falei exatamente. Como eu falei, sardinha e atum, os benefícios se sobrepõem aos malefícios, certo? Do enlatado. Eles vão ter muito sódio, né? Eles vão ter outros componentes químicos que vão estar ali para serem usados como conservantes, né? Fazendo o papel de conservantes. Porém, os benefícios que eles têm para a saúde, em termos de proteína, né, de gorduras boas, vale a pena, tá? Então, como eu falei, é a única coisa que eu prescrevo, mas com a ressalva de que, se puder comprar o fresco, a sardinha fresca, que a gente já encontra, né? A gente encontra aqui no mercado, aqui em Caicó. Eu digo muitos pacientes de fora, que tem pacientes, né, de São Bento, de São João, da redondeza, porque Caicó é um polo, né? Então, a gente tem pacientes dessa redondeza toda, e eu falo muito. A realidade daqui de Caicó, eu sei, porque eu vou todos os supermercados, eu oriento, mas de fora eu não sei muito. Mas assim, estando aqui, né, a gente consegue comprar a sardinha. Mas sim, a resposta é sim. Não fazem bem, pode consumir sim. Não em excesso, mas pode consumir sim. Qual é o melhor ovo para dieta, o caipira ou de granja? Pergunta o nosso ouvinte. Olha, é outro questionamento, né? É o seguinte, o ovo caipira, né, teoricamente, ele é mais saudável, certo? Do que o ovo de granja, que é produzido em larga escala, né? Tem uma produção maior, então essas galinhas elas precisam, né, colocar mais ovos, e aí eles usam, né, artifícios para que aumente essa produção. Enquanto o ovo de granja, de caipira, né, é aquele ovo que é produzido em menor escala, né, que é um ovo que é mais, vamos dizer assim, artesanal. Então mas olha, eu sou sincera, na falta do ovo caipira, vai no ovo de granja. O ovo é uma proteína de alto valor biológico, como eu já falei, né? Eu sou uma pessoa que como ovo todos os dias, desde que eu me entendo de gente, assim, e eu super recomendo. Agora, para quem tem realmente dislipidemia, a gente precisa ter cuidado com as quantidades, principalmente da gema, que tem um teor de colesterol bem alto, certo? Só que assim, não é proibido de forma alguma. O colesterol de quem tem dislipidemia, apenas 30% é da alimentação. Então, os outros são fatores endógenos, é produção endógena de dentro da gente. Então, assim, o ovo realmente não vai fazer mal. A gente só precisa ajustar a essa quantidade de colesterol quando vê o panorama do dia alimentar dele. Você vai comer carne que tem mais colesterol, se ele vai comer, né, um frango que também tem. Então, só precisa ajustar isso. Mas
granja e caipira, eu oriento os dois. Vai no que dá para consumir. Eu tá? também gosto muito, eu como ovos todos os dias, né? Eu até brinquei esses dias que o ovo aumentou de preço e diminuiu de tamanho, porque tá bem pequenininho os ovos, né? Tá super pequeno. Existe uma diferença do ovo vermelho pro ovo branco ou não? Não, nenhuma. Nenhuma, né? Nenhuma. Então a gente pode escolher na hora qualquer um, né? Qualquer um. Agora, só dá uma olhada, porque, olha, às vezes eu pego assim. Quando eu chego em casa, eu não olhei direito. Às vezes tem um papel, né? Um papelãozinho por cima, né? E aí, quando você vê, tem um ovo quebrado, né? Então, esses ovos que estão rachados, quebrados, você joga logo fora, porque existe uma bactéria, né? A salmonela, que ela é muito, muito, muito patogênica, que a gente chama. Ela causa, né, muito mal. E ela está presente na casca do ovo. Mas aquele ovo quebrado prejudica os demais da bandeja, não? Não prejudica. Mas aí é bom a gente não consumir. E ao Marcos? chegar em casa, o ideal é colocar aquele ovo na geladeira ou pode deixar ele fora da geladeira? Olha, eu falo muito isso. A nossa temperatura ambiente, Marcos, é como? Alta, né? Então, a gente precisa usar a geladeira, porque na geladeira os alimentos ficam ao abrigo da luz e do calor, né? Fica lá escurinho. E esses alimentos, né? Eles sofrem muita interferência do calor, né? Da temperatura e da luz. Por exemplo, esses fibras que eu oriento muito, psyllium, que é uma fibra maravilhosa também para quem tem, para evitar eventos cardiovasculares. O psyllium, você bota num vidrinho e bota na geladeira, né? Linhaça, chia, tudo que você for consumir que é perecível e que tem muito valor nutricional, vamos colocar na geladeira. Agora, se a gente... O ovo também. Boa dica então, né? Deixa eu olha, quem não chora não mama, né? Acabei de ganhar aqui uma bandeja de ovo caipira, né? Vou agradecer aqui o nosso amigo Gregório Neto, vai mandar para mim uma bandeja de ovos 100% caipira. Coisa boa, bacana, né? Tem ouvido conosco, bom dia. Marcos Danta e doutora, bom dia. Aqui é Divânia, do Frei Damião. É muito interessante sobre o que os animais comem, né? O que eles consomem. No caso da vaca, da cabra, né? Que eles vivem, eles se alimentam de capim, não é isso? Essa reflexão é bom que as pessoas pensassem, porque quando uma pessoa... Nós, gente, jogamos lixo no meio ambiente, no solo, contaminando a comida que os animais comem e, consequentemente, nós vamos digerir isso também vai fazer muito mal para a nossa saúde, né? Então, nós seres humanos, se querem viver uma vida saudável, tem que começar de saber de onde vem a carne que é isso, porque senão a gente vai acabar morrendo, ficando cada dia mais doente, porque a sujeira é muito grande no meio do tempo. Você concorda com o nosso ouvinte, doutora? Eu concordo demais. É Divânia, né? É Divânia. Prazer, Divânia. Olha, você tem toda a razão, né? E a gente precisa, sim, cuidar do ambiente, né? Principalmente por isso, porque a gente está consumindo, né, animais que se alimentam desse ambiente. Você foi muito, muito, muito feliz na sua colocação. Aí, na sua colocação, eu lembrei de uma coisa que a gente já sabe, já é sabido, né? Há um tempo já, que, como você falou, que os animais se alimentam, né, do capim, que o nosso intestino também do humano, ele gosta mais de planta do que de bicho. Então, mais uma vez o alerta para a gente aumentar esse consumo de vegetais, né, e frutas. Vegetais, legumes e verduras, né? Os legumes a gente, né, aqueles, a gente fala mais aqueles que precisam ser levados à cocção, ao cozimento. E as verduras cruas de preferência, higienizando bem, como deve ser. Então, deveria ser almoço e jantar, né? Então, tem várias formas de você consumir, não só, faz a salada ali. Não, você pode, né, fazer charutinhos, por exemplo. Né, você pega repolho roxo, por exemplo, que são excelentes para evitar doenças cardiovasculares, que eu uso muito, né, com pacientes com dislipidemias, enfim, com doenças cardiovasculares. Os alimentos roxos, né, são bons. Os alimentos vermelhos, as belres que a gente chama, lembrando que a gente tem belres aqui, né, não é só
aquelas de fora da Europa, que a gente compra congelado, que eu também oriento, que compra congelado, blueberry, goji berry, amora, mirtilo. A gente tem nossas berries, que é jabuticaba, acerola, açaí, né? Lembrando que o açaí, ele não é aquele que a gente compra que já tem xarope de glicose e a gente ainda bota leite condensado, né? Várias coisas ali, várias coisinhas que deixam hipercalórico. O açaí já é uma fruta bem calórica, só que ela é incrível, ela é muito potente, né? E tem gente que ainda efeito bota anti-inflamatório. E ainda enche de outras Isso, coisas, né? ovo Chocolate, maltine, né? leite condensado, né? Vai ali e faz... Primeiro que é difícil você ir no açaí aqui que tenha o sem açúcar, o zero, né? Existe, às vezes, o com adoçante já, né? Mas o sem nada, e as pessoas não gostam, né? Simplesmente não gostam dele sem nada, gostam dele daquele jeito. Então, às vezes eu oriento até a polpa, sabe, Marcos? Você pegar a polpa e fazer ali um creminho de açaí também. Ele é um potente antioxidante, tem muitos componentes antioxidantes. Tem muitas perguntas aqui no nosso WhatsApp, o nosso tempo estourou, infelizmente, né? Ai, Também que tem muitas pena. pessoas aqui mandando aqui um abraço, nossa querida Suerda Medeiros, né? Ai, um abraço, Diz que Suerda, um lhe abraço. adora demais, né? Até mandou para cá um áudio aqui rapidinho. Marcos Dantas, bom dia, Cláudia Helena, doutora Cláudia Helena, minha nutricionista, uma pessoa que tem uma visão não só da sua profissão, mas também do paciente, né? Ela consegue enxergar o olhar do paciente sobre a comida, sobre a dificuldade de perder peso, as suas particularidades. Então, assim, só passando para dizer que a entrevista foi maravilhosa e que realmente, doutora Cláudia, quem faz acompanhamento, né, com você, sabe que você respeita tudo que a pessoa gosta de comer e a pessoa consegue emagrecer. Eu costumo dizer que eu só consigo emagrecer quando a doutora Cláudia Helena cuida de mim, porque eu sou um tanto quanto indisciplinada, mas com ela a gente se sente estimulada. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns, Marcos, aí por essa entrevista. Gostei muito. Quer dizer que foi você que colocou o Suerda Medeiros nos eixos, então, né? Eu tento ajudar. Mas ela é disciplinada. No fundo, ela é. Que legal, porque, né? Quem lhe mandou muito aqui um bom. abraço também é a nossa amiga Rosi Gugel, tá aqui lhe mandando aqui um forte abraço para você. Tem muitas perguntas Obrigada, aqui. Não vai Rosi. dar para fazer, vamos deixar aqui para as outras oportunidades, joia. né? Mas, por exemplo, pergunta nutricionista se devemos conservar todas as sementes na geladeira. Chia, linhaça, girassol, Já abóbora. respondi, Já respondeu né? sobre isso, né? Por causa Pode da colo- nossa temperatura. Pode colocar na geladeira, né? Deve. Deve Em potes colocar. de vidro, não na caixinha que vem nem no plástico que vem. A gente deve acondicionar em potinhos de vidro. Quais Na geladeira. os alimentos recomendados e quais devemos evitar para quem tem tiarose hepática? Quer deixar para outra oportunidade? Será que é esteatose hepática? Você falou tiarose hepática. Você diz esteatose, então? Seria esteatose. Dá pra falar Porque rapidinho? esse termo eu não conheço. Olha, a esteatose hepática, basicamente, eu vou falar bem rápido, ela não é causada... Esteatose é gordura no fígado, né? É popularmente conhecida como gordura no fígado. E ela não é causada por gordura. Ela é causada por carboidrato. Excesso de carboidrato. Qual é o excesso de carboidrato que a gente tem aqui? Quais são os excessos? Pão, bolo, né? Macarrão, massas de um modo geral, massas de padaria, que eu só falo chorar para o paciente, que ele acorda e vai comprar um pastel na padaria, 2, 3. E eu imploro, e ele consegue reduzir essa prática e até eliminar. Mas o que eu diria para ela, basicamente, reduza seus carboidratos, principalmente carboidratos simples, né? Esses que têm muito açúcar. E eu costumo dizer, Marcos, olha, nosso corpo é sagrado. E eu prezo muito por isso. E eu digo muito aos meus pacientes, não comam qualquer coisa mais, não comam. Você saiba a procedência. Então, eu vou comprar um bolo em qualquer canto. Com que gordura foi feito esse bolo? Você sabe? Né? A gente já sabe que é muito açúcar, né? Açúcar, qualquer um, independente, ele aumenta a glicemia, causa diabetes, né, em excesso. Então, a gente sabe que tem farinha de trigo, que a gente sabe que o trigo hoje é totalmente modificado, né? Eu não sou aquela nutricionista que fala, não, está proibido. Não, mas quando a gente retira o trigo por um tempo, o resultado é incrível. A
o paciente desincha, o paciente desinflama, né? Então a gente tem a gente tem pessoas que mesmo sem a alergia, né, ao glúten, por exemplo, ou a intolerância, ela desincha, ela vive estufada. Quando ela tira, ela não fica mais com o abdômen estufado. Então, doutor, não é nem a massa que engorda, são os ingredientes dela, então? Você pode comer uma massa sem ter consciência pesada, por exemplo? Não entendi, pá. Muitas pessoas dizem, eu vou deixar de comer massa, vou emagrecer. Então não é nem a questão da massa, e sim os ingredientes dela, por exemplo, é o trigo. Sim, com certeza. Você pode fazer um bolo, né, saudável. Você pega um ovo, bota uma aveia, bota um azeite ou uma manteiga de boa qualidade. Você faz um bolo saudável. É como aquilo que eu falei no início, tudo tem como você transformar em saudável. Eu nunca, jamais vou dizer ao paciente, não coma bolo, não. Eu dou o subsídio para ele fazer um bolo bom, que é outra coisa que a gente precisa prezar muito, você fazer seu próprio alimento. Ai, vai demorar. Não, vamos se organizar. Então, eu ensino a eles a se organizarem. Como fazer as compras, como é que deve ser higienizado, como é que deve ser guardado, para quanto tempo eu vou fazer essas compras, se eu posso fazer para a semana toda esse alimento, preparar. Pode, né? Deve preparar seu alimento. Então, a gente meio que perdeu isso pela correria. Mas é uma coisa que eu tento resgatar muito, né, com os pacientes. É você fazer seu próprio alimento, que hoje a gente tem coisas super práticas. Que bom. Cláudia Helena é nutricionista especializada em saúde cardiovascular, atende no Instituto Ameno, que fica no mesmo endereço da Clínica São José, Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Peneda, aqui em Caicó. Telefone 849-9431-0681. Obrigado por sua participação. Volte sempre aqui no nosso programa. Marcos, muito obrigada também. E agradecer a Suerda pelas palavras, né, que eu acabei não agradecendo. E a você também pela, né, ótima companhia aqui na entrevista. Muito obrigada. E eu volto já após nosso intervalo comercial para falar.